Fala, desenvolvedor! E aí, beleza? Meu nome é Felipe Pinheiro e hoje eu estou aqui para mais uma dose de conhecimento. E lembrando que se você gostar desse conteúdo, deixa aquele like, comenta aqui e vamos lá! Desenvolvedor, eu vou te dizer o que significa ISP, um dos 5 princípios que compõem o Solid. Vamos lá? A sigla ISP significa The Interface Segregation Principle, que traduzido quer dizer Princípio da Segregação de Interface, onde muitas interfaces específicas são melhores do que uma interface geral. O princípio ISP ele trata da coesão de interfaces e diz que o cliente, no nosso caso a classe, não deve ser forçada a depender de métodos que ela não usa. O ISP ele foi usado pela primeira vez e formulado por Robert C. Martin, mais conhecido como Uncle Bob, enquanto ele fazia uma consultoria para a Xerox. Robert C. Martin percebeu que quando os clientes, no nosso caso as classes, são obrigadas a depender de métodos que não utilizam, esses clientes estão sujeitos a mudanças feitas dentro desses métodos. Ou seja, ela acaba ficando dependente de coisas que ela não utiliza e qualquer mudança dentro dessas coisas a afeta. Então isso resulta num acoplamento involuntário, pois o cliente depende de uma classe e essa classe possui métodos que ele não utiliza. Em outras palavras, o que ele quis dizer é o seguinte: a gente tem que entender que as classes que implementam determinadas interfaces ou são filhas de classes abstratas, elas devem implementar todos os métodos e todos os métodos devem fazer sentido para essa classe. Esse método deve fazer parte do contexto que essa classe está inserida, para que ela realmente possa implementá-los. Porque se tiver algum método que não faz parte do contexto dela, será que faz sentido ela herdar dessa interface ou dessa classe? Deve, eu vou te dar agora um exemplo do que seria a violação do ISP. É um exemplo direto, a gente está abstraindo diversas coisas para irmos direto ao ponto. Sendo assim, esse exemplo é o mais simplista possível. Vamos lá? Repare agora que nós temos uma interface e funcionário que possui os métodos calcular salário e calcular 13º. E em seguida nós temos uma classe chamada programador que herda da interface e funcionário e implementa o corpo de todos os métodos existentes nessa interface. Até aqui está tudo ok. Estamos herdando de uma interface e implementando todos os métodos existentes, pois tudo nos é necessário, ou seja, tudo está dentro da nossa necessidade. Agora que vem a violação. Temos uma classe estagiário que herda de funcionário e implementa normalmente o corpo do método calcular salário. Mas repare como na classe estagiário é implementado o corpo do método calcular 13º. É lançada uma exceção e eu te pergunto, por quê? Por que estamos implementando uma interface geral que possui métodos que a classe estagiário precisa e métodos que ela também não precisa, pois são necessários em outras classes e não nessa classe? Ou seja, a classe estagiário está implementando métodos que são para ela e métodos que não são para ela. Então o que acontece? Ela acaba implementando uma interface geral, que possui coisas dela e coisas que não são dela. Então ela acaba lançando exceção naquilo que não é para ela. Então esses métodos que a classe estagiário ela precisa, ela implementa normalmente, mas o que ela não precisa, ela faz isso, lança essa exceção. Aí que entra o ISP, onde ele diz que muitas interfaces específicas são melhores que uma interface geral e que uma classe não deve ser forçada a depender de métodos que ela não utiliza, ou seja, que não fazem sentido para ela. Porque esses métodos são pontos de mudança que podem impactar essa classe. E agora, como que a gente soluciona esse problema utilizando o ISP? Eu vou te dar um exemplo simples e direto, baseado no nosso contexto aqui, abstraindo diversas coisas, para você entender. No nosso exemplo, a gente teria uma interface e funcionário somente com o método calcular salário e uma segunda interface chamada e funcionário seletista com o método calcular 13º, pois esse funcionário está sob o regime CLT, que é de carteira assinada. E essa interface e funcionário seletista herda de funcionário. Sendo assim, a interface e funcionário seletista, além de possuir o método calcular 13º, que é seu próprio, possui o método calcular salário, herdado da interface e funcionário. Continuando aqui a nossa ideia de solução, nós temos uma terceira interface chamada e funcionário estagiário, que também herda da interface e funcionário.
possuindo assim, além do seu método lançar horas estágio, o método calcular salário herdado da interface e funcionário. Repare que agora nós temos interfaces mais específicas. Não quer dizer que cada interface deva ter apenas um método, mas que elas devem servir para algum contexto, ou seja, devem ter uma finalidade. Não deve apenas tentar atingir tudo de forma geral. Elas devem ser analisadas com cuidado para servir a esse contexto que elas estão inseridas. Para finalizar o nosso exemplo, a gente pode ver que a classe programador herda da interface e funcionário seletista e implementa todos os métodos corretamente, pois essa interface está inserida no contexto de uso dessa classe e a classe está inserida no contexto de uso dessa interface. Agora, a classe estagiário, que antes lançava uma exceção no método calcular 13º, pois era obrigada a implementá-lo mesmo sem precisar dele, herda de uma interface que atende ao contexto que ela está inserida. A classe estagiário herda de funcionário estagiário, passando assim a implementar o que realmente lhe é necessário, como o método de calcular salário e o método de lançar horas estágio. Essa é a importância do ISP, pois ele deixa claro que você deve usar aquilo que é necessário para si, dividindo interfaces grandes em interfaces mais específicas, onde cada uma tem apenas o que é necessário para cada contexto. Então é isso, desenvolvedor. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui e se você gostou desse conteúdo de coração, deixa seu like, ativa o sininho, comenta aqui e vamos que vamos até a próxima dose de conhecimento. Valeu, fui!